Olá, sejam muito bem-vindos, meus amigos aqui do YouTube. Aqui quem fala mais uma vez é o Jim Makimir. E hoje, gente, o tema do nosso vídeo é os cuidados com a clarividência e a clareaudiência. Mas que diabos é a tal da clarividência e da clareaudiência? Bom, clareaudiência e clarividência são dons, né, que nós como seres humanos temos, tá? Independente de religião, de crença, não importa. Tem gente que é evangélico e tem gente que é ateu, não quer acreditar, mas está vendo, né? Tem essas vivências mesmo sem acreditar, e tem pessoas que são ligadas à espiritualidade, as porra toda, né? Mas acaba tendo esse dom mais aguçado, e tem gente que já é ligado a isso e não tem, simplesmente não tem, tá? Então já joga seu like aí, deixe seu comentário, apesar que eu acho que eu vou desativar os comentários para que não venha ninguém chato me encher o saco mandando mensagem de deboche, tá? Porque esse é um assunto muito sério, tá? Se vocês quiserem comentar, mas eu vou pensar se eu vou deixar aberto aí. Então faz tempo que eu não apareço aqui nos vídeos, né? Assim, presenciais, assim, com a minha carinha gorda. Só vídeos assim, mais superficiais, mas hoje eu quis vir fazer um bate-papo com vocês a respeito desse tema que é muito sério, gente. Não liguem que essa roupa ela anda, tá? Isso aqui é meu pijamão by house, entendeu? Ó, ele vai até o chão, tá? Então tá até sujinho, mas não tem problema, né? Aqui no vídeo a gente não vê as imperfeições. Pelo menos não do pano, né? E não ligue pro meu cabelo super bagunçado, tá? Então, a clareaudiência, a clarividência nada mais é do que conseguir captar visualmente seres espirituais, formas espirituais, aura, espíritos, seja lá o que for. Qualquer tipo de energia que vai além da matéria, tá? Então, quando você tem clareaudiência desperta, você consegue, deixa eu pôr mais para cá, você consegue ouvir essas energias. Ouvir vozes, traduzindo para o português do poval, tá bom? Ouvir vozes, simplesmente ouvir vozes, captar mensagens, ouvir mensagens que é além da sua intuição, tá? A intuição é aquela vozinha que vem de dentro de você que você não ouve como uma voz diferente, né? Ela vai vir como uma voz interna, uma voz sua, que está te avisando algo, que está te dando uma mensagem, e geralmente até a pessoa mais cética e num grau bem baixo de vidência em geral, né? Ela acaba tendo pelo menos um pouquinho de intuição. Então, muitas vezes, quem nunca, né, pensou em algo, ou pensou, entre aspas, né, sentiu, na verdade. Porque existe uma diferença entre pensamento e intuição, tá? Existem coisas que a gente quer que aconteça e a gente acha que é uma intuição e às vezes não é, a gente se estrepa, tá? A intuição ela vem naturalmente, é aquela resposta que vem de cara, bum, bateu, ficou, né? E geralmente é a certa, quando é intuição, quando não é o querer, o pensamento, essas coisas tudo aí, tá? Então, quando você traz de dentro a intuição, ela flui naturalmente e ela vai te dizer. Então, muitas vezes na sua vida, eu tenho certeza que você já teve aí um lapso de intuição, né? Você já percebeu algo antes de acontecer. Uma pessoa foi falar algo e você conseguiu intuir o que ela ia falar. Às vezes também pode ser um outro tipo de capacidade chamada de me ajuda, me ajuda. Ai, coçou. Esqueci. Ai, gente, depois eu vou lembrar o nome. Tem horas que me dá uns apagões pisciânicos. Meu Deus, nunca vi uma mente dessa, tá? Quando você capta algo de alguém, me ajuda, gente. Ô, inferno, não captei. Coloquem aí nos comentários que essa pessoa aqui tem uma memória ruim para nomes, sabe? Mas vocês entenderam, né? Não precisa nem falar. Olha, a resposta, eu não consigo. Não sai. Ah, gente, deixa pra lá. Enfim, tá? Quando você capta de alguém o pensamento, né? Você está também tendo um tipo de intuição, tá?
E não deixa de ser uma intuição, só que você está captando o que a pessoa está pensando naquele momento. Numa época, muitos anos atrás, eu fiz um curso, né, que ele englobava muito essas técnicas. E a gente ficava assim, um de frente para o outro. Foi muito interessante porque um olhava para o outro, assim, de mãos dadas, de frente para o outro, gente que eu não conhecia, tá? Que eu não sabia nada da pessoa, inclusive, era uma vivência, né? Eram várias pessoas, então eu não conhecia. Principalmente essa pessoa que fez comigo, eu nunca nem, assim, só vi no curso. E aí, era aquele exercício assim: pessoa A manda para pessoa B. A pessoa A, era a fulana por enquanto, ela me mandava uma mensagem, uma fruta, uma cor, um número, um monte de coisa. Sabe? Acho que eram 5, 6 elementos. E aí, a gente tinha que ficar parado, olhando bem fixamente para a pessoa e tentando sentir e ouvir. Telepatia, demônios! Telepatia, inferno, lembrei! Telepatia, tá? Então, é difícil, viu? Ser pisciano, eu não quero mais, não. Enfim, telepatia. E aí eu consegui captar tudo que aquela pessoa falou. Porque ela mandou pra mim, eu lembro até hoje, uma maçã, uma mensagem de amor que eu já esqueci. Mas era uma mensagem mesmo, uma frase. E eu consegui captar a tal da frase, gente. Fiquei besta. E ela mandou um número, que acho que era 2. Ela mandou uma cor que eu já esqueci. E outros negócios lá, fruta, uns negócios lá. Eu consegui captar tudo que essa pessoa me mandou. E essa pessoa não conseguiu captar o que eu mandei para ela. Então, quer dizer, ela não sentiu. Existe uma diferença entre você pensar, você ficar tenso e a coisa trava, em você sentir. É que nem quando você tá num programa lá por exemplo, aquele programa lá de ganhar dinheiro, que você tem que responder as perguntas, né? Você pode ter uma intuição do cão. Chega lá, você vai errar tudo. Ou maioria, por quê? Você tá tenso, você tá nervoso, você não pode ficar nervoso. Você precisa relaxar para receber essa mensagem. Assim como você pega suas cartinhas lá, vou fazer uma leitura. Se você não relaxar, as respostas vão sair ao contrário de tudo. Alguma coisa você pode até acertar, mas muita coisa você vai errar porque o nervosismo ele vai travar ali a energia e nada vai fluir. Então, para tudo a gente usa a intuição hoje em dia, né? A gente vai tomar uma decisão, intuição. A gente vai procurar um serviço, um emprego, intuição. Será que vai ser legal ir ali? Será que vai ser legal ir aqui? A intuição está em tudo, né? Então, se a gente souber usar isso daí, a gente tem muita assertividade. Só que, infelizmente, eu me uso como exemplo disso, que muitas vezes a minha intuição disse uma coisa e eu fiz outra. Só tomei no Rainbow. Tá? Então, cuidado. Quando a intuição te disser uma coisa, faça. Mas saiba diferenciar intuição de cabeça. Porque a cabeça, ela só fala merda. Ela fala que não vai dar certo. Você tá todo motivado ali, a cabeça vem e fala: ai, não vai dar certo. Ai, bobagem. Ai, isso não existe. Ai, não sei o quê. Parece que é a véia chata. A cabeça é a véia chata. Ela só fala ai. Parece que ela tá com dor, né? Ai, não sei o quê. Mais não sei o quê. Ela sempre te coloca dúvidas, porque o pensamento ele serve para isso, para raciocinar, para pensar, analisar. Não quer dizer que ele é inútil. Ele é útil, senão você não pensaria, não teria cérebro. Mas você precisa saber dosar e saber usar esse lado positivo da razão e o lado positivo da intuição, sem misturar uma coisa com a outra, porque acaba acontecendo que a intuição vira uma coisa, o pensamento outra, você acha que a intuição é pensamento, é desejo, é interferência, enfim, mil coisas, tá? Então, às vezes a gente pode errar por nervoso, por ir pelo pensamento, ou torcer por aquela resposta, né? Você tá lá, a pessoa lá tá um cliente jogando cartas, alguma consulta, e a pessoa torce tanto por aquela resposta, acaba saindo aquela resposta. Assim como você que joga cartas, se você jogar cartas para você mesmo, você geralmente vai torcer por uma resposta positiva. Então, muitas vezes o tarô vai te enganar. Ele vai captar aquilo que você deseja com tanta força e vai responder como se fosse a realidade. E às vezes não é. Muitas vezes dá certo? Dá. Dá sim. Mas muitas vezes dá errado, vai sair tudo ao contrário. Por isso que às vezes é bom fazer uma troca assim com os amigos. Ó, você joga pra mim, eu jogo pra você e tá tudo certo.
porque realmente é um pouco difícil, tá? Mas contar um pouquinho da minha vida, né? De como começou essa trajetória intuitiva. Não estou aqui me declarando nenhuma sensitiva, nenhum sensitivo, nada disso. Nada. Na verdade, aqui esse vídeo é para conscientizar vocês sobre esses dons. Tá? Porque eu vejo muita gente aí hoje fazendo cursos e mais coisas, e exercícios e não sei o que, não sei o que lá. É legal, não estou desaprovando, não, tá? Não entendo errado, porque vocês entendem tudo errado. Mas precisa se ter um cuidado, porque quando a gente mexe com a intuição, quando a gente mexe além só da intuição, que já assusta, né? Gente, olha, era aquilo que veio mesmo para mim, eu acertei. Caraca! Vou jogar na Mega amanhã, e aí erra. Que é a tensão de jogar, né? Erra tudo. Tá? Então, é por isso que não tem esse negócio de dar números da Mega. Muito difícil. Porque a atenção que você passa para aquilo, você vai querer deduzir e acaba errando, tá? Então não existe isso, causando esses dons para ganhar em jogo. Apesar que eu já vi gente ganhar, tá? Uma vez eu intuí, eu já ganhei, viu? Então, pode ser que sim. Eu tenho medo de jogar, eu detesto o jogo, porque é tipo jogar dinheiro fora. Morro de medo de errar, então por isso que eu não jogo. Mas que eu tenho sorte para jogo, eu tenho, tá? Mas não gosto, tá? Prefiro ganhar de outro jeito a minha vida. Mas voltando ao nosso assunto, eu peço que vocês compartilhem com seus amigos. É, a intuição, a clarividência, esses dons espirituais que todo ser humano tem, em grau 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, todo mundo tem, gente. Tá? Vocês precisam entender que em graus diferentes cada um vai ter. Cada um vai enxergar as coisas de um jeito. Um vai enxergar a entidade X de um jeito, o outro do outro, porque ela vai se adaptar à sua realidade, aquilo que você acredita. Né? Então, o anjo tal apareceu para mim loiro, bonitão. Ele apareceu para mim diferente, eram só asas e fogo. Cada um pode ver de um jeito porque as energias não têm forma específica. Elas vão se adequar àquilo que você acredita, àquilo que você sabe. Ou às vezes você não sabe nada, como aconteceu comigo numa experiência que eu tive, por exemplo, do fauno. Eu era adolescente, eu vi o fauno. Não, já era demais, já era demais. Mentira. Deixa eu pegar aqui o quadro, esse quadro aqui, ó. O fauno. Tá? Ó. O fauno. O fauno é um quadro que eu pintei, que foi uma experiência que eu tive lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, quando eu estava para voltar para cá, para São Paulo, que eu me mudei. Tá? No último dia que eu fui me despedir da natureza, aquela coisa de meditar no mato, né? Coloquei os incensinhos lá, meditei, fiz minhas orações, pedidos de proteção e do nada apareceu esse ser aí, me espionando, me vendo ali atrás dos pinheiros, né? Eu ouvi um barulhinho de pisada de mato, aquele creque-creque. Eu falei, ixi, é um noinha. Alguém é, ou é um bandido, sei lá, um estrupador, uma cobra, um surucucu. Alguém tá aí. Aí eu olhei pra trás e não vi nada. Aí eu continuei lá, me despedindo, pedindo boas coisas, aquele drama. Aí daqui a pouco eu vi de novo, olhei pra trás, não era nada. Aí eu olhei pra trás, acho que foi na terceira ou foi na quarta vez, eu não tenho certeza, que eu olhei pra trás e eu vi esse ser. E ele tava assim, de lado, encostado na árvore, só me espionando. E o olho dele parece duas pedrinhas de ônix lapidado. É preto, preto, preto. Ele não tem olho que nem o nosso, assim, ó. É só essa bolinha preta. E ela dilatou assim, aumentou. E ele se assustou, porque eu acho que ele pensou, sei lá, que passou pela mente dele, que ele se assustou e deu um salto no ar e nisso ele sumiu. Então foi uma das experiências que eu tive assim bem loucas mesmo. Eu não uso maconha, gente, nunca usei, nada contra, não gosto por causa do cheiro, me dá dor de cabeça. Incrivelmente ela não me relaxa e pra mim, tá? Pra mim, não me faz bem. Mas, e também eu não tenho esquizofrenia nem outro problema mental. Simplesmente eu tenho clara evidência, clara audiência. E isso começou desde criança. Desde criança eu via seres pequenininhos, eu via um mundo pequenininho, né? Eu via elefantes, eu via rinoceronte, eu via pessoinhas diferentes da gente,
tudo desse tamanho, assim, andando assim, ó. Na casa da minha irmã, que ela morava num lugar lá alto do mato, assim, que eu não lembro o nome do lugar. Eu tinha acho que 3, 4 anos. Eu vi aquelas coisinhas andando assim. E eles fazendo tipo uma procissão. Isso pra mim era real, porque eu não sabia o que que era real, eu era criança, né? Então isso foi aumentando. Teve épocas que eu não vi nada, não vi nada, mas depois teve épocas que abriu muito. Então, o risco da clarividência, da clareaudiência, é porque você precisa ter uma mente bem focada. Tá? Não que eu seja o exemplo de foco, eu sou uma lesada, mas você precisa ter assim, primeiro, não pode ter medo. Se você tiver medo, ele vai bloquear. E o medo também, muitos espíritos ruins, espíritos que estão numa vibração baixa, podem usar esse medo para te prejudicar. Podem te dar um susto e nesse susto você pode vir a falecer. Como já aconteceu comigo, tentaram me assustar em cima da laje, né? Eu não me assustei. Levei um susto, mas eu não me joguei. Tem gente que se assusta, faz já cai. Então, nesse berro, você pode cair e se estrubicar no chão, tá? Ou também no meio da rua, atravessando, como já aconteceu comigo, tá? Eu estava atravessando, teve uma época, quando eu voltei de Minas, depois das minhas iniciações que eu tive, porque eu já tentei ser ateu, gente. Olha, eu já vim de uma família testemunha de Jeová, tentei, não deu certo. Ah, eu fui, tentei ser ateu, xinguei todo mundo, excomunguei todo mundo, tomei no rabo, né? Aí acabou que eu continuei vendo as mesmas coisas, mesmo sem querer acreditar nelas. Porque eu nunca tive uma mente voltada para isso, desde criança, mas eu vi aquilo como algo natural. Depois que eu cresci, que eu fui identificar que aquilo não existia pra gente aqui na Terra. Não existia. Até hoje eu não sei o que era aquilo. Eram pessoinhas, era um mundo que nem o nosso, em miniatura. Pequenininhos assim, pequenininhos, pequenininhos. Não eram duendes, não. Não tinha orelha pontuda. Eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que eu vi, tá? Isso eu posso afirmar. Agora, o que é, só Deus sabe. E labachuras. Tá? Então, existem muitas coisas que vão além da nossa compreensão. E a gente não pode julgar. A gente precisa sentir e também um pouco analisar, né? Porque às vezes também pode ser coisa da nossa cabeça, tanto também pode não ser. Como é que uma criança vai ter um tipo de coisa induzida que ninguém me induziu a nada? Minha família nunca me induziu a isso, né? Então, existem coisas e coisas. E existe perigo, sim, em você querer ver demais. Às vezes você pede, aí faz muito ritual de evidência, faz muita coisinha, e de tanto pedir, nego, uma hora pode ser que o negócio rola, hein? Às vezes não acontece nada. Tem gente que morre e não vê nada, não ouve nada. O máximo que vai ter é uma intuição alguma vez na vida vai ter, não é possível. Não, você não é um ser humano. Puta que pariu. Não é. Porque a gente, aqui na matéria, nós somos energia condensada. Então você é um espírito. Independente de você ser espírita, budista, wicano, sei lá, mago. Não importa a vertente, candomblé, não importa. O que importa é que você é um espírito, você é energia condensada numa matéria, cão. E o que que acontece? Toda energia, né? Ela existe ali. Só que você está condensado. Você pode ver você pode ver o seu semelhante porque ele está condensado. É que nem um gás, né? Uma coisa invisível que virou sólida. Você está solidificado nesse corpo maravilhoso. E aí o que que acontece? Quando você volta a ser espírito, você volta a não ter corpo físico. Então, quem está no físico não vai te enxergar, é lógico. Mas algumas pessoas que estão mais para lá do que para cá conseguem captar, sim, vozes, conseguem ver, tá? Às vezes a forma real que esse ser, quando vivo, habitava aqui, ou às vezes até um ser que nunca habitou a Terra, né, como um daimon, alguma coisa assim, um anjo, né, que são seres que não foram nascidos, também você pode ver, pode captar. Então, a clarividência ela é muito ampla, é uma coisa muito grande. A clarividência também, porque as vozes geralmente fazem e dão muito ruim, né? Muita gente comete assassinato, suicídio, a porra toda, só por ouvir vozes.
Porque vozes realmente é uma coisa muito louca. E às vezes elas se passam por N seres. Fala que é Deus falando com você, fala que é não sei quem, fala que é não sei o que lá. E voz é uma coisa que a gente não pode confiar, nego. Não pode confiar. Teve uma época, quando eu voltei para São Paulo, que eu comecei a ouvir vozes. Deixa eu ver se meu videozinho tá acabando. Deixa eu voltar ele um pouquinho. Que eu comecei a ouvir vozes. Meu, que loucura. Que loucura. Eu ouvia vozes todos os benditos dias. Eu andava de ônibus, né? Eu via no ônibus seres encostados nas pessoas. Aquela época, eu não sei o que aconteceu, que a minha clarividência, a minha clara audiência abriu, arreganhou. Ui, derrubei. Ai, quebrei minha pedra, meu Deus. Que bosta. Enfim, arreganhou. Arreganhou de uma maneira que eu não sei explicar. E aí eu comecei a ouvir vozes no meio da rua, no ônibus indo pro trabalho. Depois daquela época, eu comecei a trabalhar com funerária, mas bem antes de funerária, eu nem estava envolvido em coisa de morto. Eu fiz estágio em ML, essas coisas tudo, cemitério. Aí que o negócio endoidou, porque eu sonhava com esses mortos, não todo dia, mas quase todo dia, com esses mortos antes de chegar lá no trabalho. Quando eu chegava, tava lá os corpos para eu arrumar. E eu tinha sonhado com a pessoa na noite anterior, tá? Então é muito louco. Como é que você vai adivinhar uma coisa dessa? Você chega lá, tá o corpo lá da pessoa. É muito louco isso, tá? E N situações. Vozes conversando consigo mesmas. Um falava labachudas, outro falava decantas, outro falava blá. Cada um falava numa língua diferente. Muitos falavam nossa língua portuguesa, conversavam entre si. Não era comigo, não. Não era comigo. Era entre eles. Então é como se eu estivesse entre os dois mundos, entre esse material e um mundo paralelo, uma esfera paralela à nossa, que eu conseguisse captar. Como se eu estivesse com um pezinho lá e o outro aqui. Se eu não tivesse. Primeiro, se eu tivesse medo, fudeu. Se eu não tivesse cabeça para enfrentar isso, vocês acham que eu ia sobreviver a isso? Ouvir voz no meio da rua, atravessando a rua, perigo de ser atropelado, levar um puta de um susto, cair da laje? E outra, espíritos também conseguem se materializar. Já houve casos, gente aqui do canal que é inscrito aqui, que é meu amigo, que já aconteceu de ter visto ou sentido o espírito empurrando. Às vezes ele vem com tanta força energética, espiritual, para derrubar raiva. É que nem quando você vai com tudo pra cima de alguém, que você ganha uma força fora do comum pra bater, às vezes você é raquítico. Aí você vai lá, fica furioso, fica louca, se descontrola, vira gorila. Aí vai e mete soco no neguinho. Neguinho, não tô falando de preconceito, tá? Modo de dizer. Aí, o que acontece? Você ganha uma força que não é sua. A mesma coisa um espírito, quando ele tá virado no cão, que ele quer trucidar a pessoa, ele consegue atingir de um jeito ou de outro. Se você não tiver bem protegido, você vai sentir algo. Ou vai ouvir algo, ou vai sentir um empurrão. Você pode cair. Você pode... Enfim, muitas mortes já aconteceram por conta disso. Eu sei que é difícil muitos acreditar. Cada um com seus problemas. Quem não quiser acreditar, não acredite. Quem quiser acreditar, acredite. Eu nunca acreditei e sempre vi. Tá? Então hoje eu fui obrigado a acreditar. Mas tem muita coisa que acontece entre esse plano e o outro que é muito louco, tá? Se eu for contar todas as experiências que eu tive, como na época, por exemplo, da funerária, que chegou uma menina que ia completar 18 anos e eu tava lá sentado assim, quase dormindo, que era meio-dia, a moça que ficava comigo foi almoçar e eu fiquei só. E aquilo era um tédio ficar naquele escritório, eu odeio escritório. E aí chegou o espírito, ela bateu assim na mesa, ordenando para mim. Hoje eu estou completando 18 anos e eu quero ser enterrada. Na hora que ela falou isso, aí eu. Você tá louca? Quando eu falei você tá louca, ela sumiu, ela evaporou. Só que ela estava tão materializada, o ódio dela estava tão forte, que ela bateu na mesa. Eu senti a mesa, cara. Eu senti a mesa vibrar. Não foi sonho, não. Eu tava acordado. Eu só tava com sono. Mas eu tava acordado, não tô louca.
E eu não tava sob efeito de remédio, nem cigarro, nem maconha, nem nenhum tipo de nada. Nada, eu nunca gostei de nada. Nem de beber, eu não bebo, nem nada. Nada, nada. E foi muito real. Ela tinha luz e sombra. Eu sei descrever ela até hoje. Eu fiz um desenho na época, já estragou. Mas era uma garota branca, de chanelzinho, né? Roqueira, tá? Ela se vestia assim, meio gótica, bem gótica, né? Bem branca, assim. E ela falou, só não falou o nome dela e onde estava o corpo. Que eu nem queria saber, que eu falei, está amarrado. A sererê, ha, berrê. Eu não quero ver, eu não quero ver isso, porque eu não quero ser envolvido em coisa que eu não quero saber. Porque aí envolveu em crime, tô fora. Não quero saber. Mas já aconteceu outras vezes? Já aconteceu. Então, o mundo espiritual, ver, ouvir, pode às vezes te envolver numa encrenca que você não tem noção, cara. Não queira ver, não. Que às vezes eles podem te colocar numa coisa sem bico. Como é que fala aquela expressão? Sei lá. Te colocar numa rascada. Tá? Para ser mais exato. Às vezes podem querer que você ache corpo, às vezes pode querer te comprometer numa história que você não tem nada a ver. Então não queira saber, não queira, não queira. Se você quiser, vá, mas vai com cuidado, vai com cautela, tá? Porque o mundo espiritual ele tá aí para querer ajuda. Às vezes tem muito espírito aí que desencarna e tá na ira, e não consegue sair daqui, não consegue se soltar daqui. E você ficar mexendo muito, mas vai mexendo muito, vai abrindo muito, ele vai te procurar. E quando você menos esperar, você vai começar a ter sonho. Ou acordado, você vai ver que é pior ainda. Porque sonho é uma coisa, agora acordado, cara, você vê o espírito materializar, bater na mesa, a mesa vibrar. Puta merda, né? Sacanagem, né? E eu não tive medo, eu só achei estranho, porque sumiu. Ela evaporou, ela não saiu pela porta, ela sumiu. Levantei, fui procurar a rua vazia, tudo vazia, funerária vazia, não tinha ninguém. E como outras N vezes passei mal, desmaiei, veio espírito falando que era erro médico, gritando no meu ouvido, e eu comecei a formigar e desmaiei. Eu não cheguei a desmaiar porque eu saí, fui beber água e eu ficava assim, ó. E a família lá sem entender nada, eu falei, me ajuda. A moça do escritório. Termina aí essa declaração, esse negócio de óbito aí. Terminei. E não só nessa fase de mexer com mortes, em várias fases que não tinha nada a ver com mortes. Então, gente, muito cuidado ao pedir o que você às vezes não vai aguentar. Cada um tem aquilo que aguenta. Eu soube aguentar a ponto de não enlouquecer, porque a esse momento eu poderia estar no manicômio. A esse momento eu poderia estar internado. É porque a minha família soube entender o meu problema. Se é que é um problema. Né? O meu dom, digamos assim. Que é uma coisa que eu não faço questão. É uma coisa que eu não pedi, tá? Mas assim, teve épocas que também que eu procurei, né? Mas eu já tinha isso. Então foi aguçar, mexer mais, aguçou mais. Aí arreganhou de vez. Então, muito cuidado. Cuidado com a clarividência, a clareaudiência. Se você não estiver preparado, não tiver cabeça para saber lidar, se você não estiver disposto a ajudar esses espíritos que precisam de ajuda, fia, esquece. E outra, vão te envolver em coisa que você não quer saber. Você vai ver coisas ali, vai descobrir coisas que não deve. Não quer. Eu saí fora, tá? Eu fecho o ouvido e fecho os olhos. Não quero. Não quero. Respeito, só recebo informações que eu posso saber, coisas que eu queira saber. Nada do que vai me comprometer, eu não quero saber, não quero saber. E assim também saibam bloquear, porque se você deixar, vai virar uma loucura a sua vida e você não vai ter mais paz. E a ponto de chegar a cometer um crime, suicídio, né? N coisas. E ficar internada como louca. Ou seja lá, qualquer tipo de problema mental, tá? Então é muito sério esse assunto, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se eu for contar os casos que aconteceram na minha vida, são 10 horas no mínimo aí de vídeo. Então é só isso por hoje. Já quebrei minha pedra caríssima, olha que inferno. Mas tudo bem. Depois eu volto com o próximo vídeo. Mas tomem muito cuidado com o que vocês pedem. Não façam rituais de evidência com excesso. Cuidado com o que você quer ver, porque às vezes você pode acabar vendo e ouvindo e se comprometendo. Então, antes que você se dane, ouve a dica aqui do amigo, hein? Beijo. Tchau.